Estava olhando aqui a questão 8. Você já viu a questão 8 aqui? Interessante. Artigos definidos, ocorrente, preposição. Tanto são artigos, tanto são preposição. Tá aí, gostei. Mais uma questão legal. Você já começa a perceber, por exemplo, aí, avaliar o candidato, não só se ele sabe o que é um artigo ou uma preposição, mas se ele consegue diferenciar essas ocorrências. Essa questão de diferenciação da preposição e do artigo, em algumas situações, auxilia muito o candidato a identificar os casos precisos das ocorrências de crase. Ocorre crase, não ocorre crase? É bem legal isso. Tem umas dicas legais aí que a gente vai ver para diferenciar um pouco o a artigo do a preposição. Vamos dar uma olhada aí? Acompanhe. Olha só. Ele coloca um trecho, legal, né? Tá aqui, bem grande, uma frase, diz, no trecho acima... você não vai ler tudo, né, gente? Lembre-se que no FGV há muitas coisas que não precisa ficar lendo nesse negócio, não. No trecho acima, então você não vai nem ler para compreender. Você vai identificar as funções. Primeiro, artigo definido. Artigo é uma palavra variável que se antepõe ao substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo, a fim de determiná-lo. Esse é o papel do artigo. Palavra variável, claro que se flexiona em gênero, número, grau. Palavra variável, gênero e número, né? Grau, o grau dos adjetivos. Qual o aumentativo de ó? Né? Só se for, mané, presta atenção, Zé Mané, mamão. Artigo, palavra variável que determina o substantivo, beleza. Definidos, o, a, os, as. Lembram? Indefinidos, uma, uns, uma. Só para revisar, tudo bem. Preposição. Preposição, posição prévia, palavra invariável que se antepõe ou que se interpõe para unir vocábulos. Palavra variável que une, né, termos. Certo? É uma palavra invariável, preposição é invariável. Palavra invariável que une termos. A função da preposição é unir termos. Não se antepõe a substantivo, ela pode, claro, ser regida por um nome ou por um verbo que exija a sua presença realmente. Então, vamos lá. Ora, as mazelas, olha só, mazela é substantivo. Se mazela é substantivo, tranquilo, você tem aqui, lógico, a primeira ocorrência do artigo, não é isso? As mazelas da imigração, aí você diz, Marcelo, mas nesse contexto aqui, eu vou considerar, por exemplo, aqui, esse a do da imigração, como artigo ou como preposição? Como é que eu vejo essa história? Diga aí. O que você acha? O que você acha? Diga aí, o que você acha? Hã? Bora, menino. Câmbio. E aí? Pessoal, olha só. Marcelo, mas eu consideraria como preposição e tal. Eu já estou vendo aqui. Porque de mais aredar, isso aqui não é preposição? Não, gente. Isso aqui é uma forma contraída, é uma contração. Aqui eu conto as, artigo, porque está determinando a palavra mazelas. É um artigo. Tudo bem, está no plural, beleza. Da é de mais a. É a preposição de, mais o artigo a. Então aqui eu vou contar como artigo. Um artigo, entendeu agora? Um artigo. Só podem ser resolvidos, então, mais um artigo 2 agora, não é isso? Só podem ser resolvidas com a integração. Integração é substantivo, é nome. Então aqui é uma palavra que se antepõe ao nome. É um artigo definido. A integração dos estrangeiros. Estrangeiro é substantivo. Se é substantivo, se é nome, eu coloco aqui os artigos. Aqui também é uma forma contraída da preposição, de mais os, dos. Então aqui você tem, claro, logicamente aqui, o os como artigo definido. Mais um. A integração deles às sociedades. Opa, não ocorre crase aqui? Se ocorre crase, o que é a crase? É contração, é a fusão, preposição mais artigo. Então, aqui eu tenho uma preposição a, exigida pela estrutura, né, pela palavra integração, integração de alguém a alguma coisa. Então, esse a é uma preposição associada, regida pela palavra integração. E as, o artigo plural de sociedades, lógico, determinando, né? Associada a uma enfática. Uma é artigo, gente, mas é indefinido, não conta aqui, tá? Esse uma aqui é artigo indefinido, não tem nada a ver, ele quer registro dos definidos. Aí ele diz, ó, associada a uma, esse a aqui é uma preposição, foi exigida ou está regida pelo termo associada.
O que é associado a, certo isso? Associada a um enfática cooperação internacional. Beleza. A fim de extrair, fim é palavra masculina. Se é palavra masculina, esse a aqui seguramente não é artigo. Marcelo, mas é artigo sim. Não é, gente. Artigo é uma palavra que se antepõe a um substantivo. Percebeu? Quando eu digo a franja, tudo bem, esse a é artigo. Mas a fim é masculino. Como é que eu posso ter acaso? Ou então o casa? Não tem como. O artigo, ele combina com o substantivo, ele concorda e ele sempre se ajusta ao substantivo. Se o substantivo aqui é masculino, como é que eu posso ter um artigo feminino? Então esse a de a fim de, da locução prepositiva a fim de, é uma preposição. Certo isso? A fim de extrair da miséria, da contração, de mais a, ou seja, conta como artigo novamente, porque é o artigo da palavra miséria. Da miséria e da desesperança. Calma, não se preocupe não em contar não. Tá aqui, vamos lá. Da, de mais a novamente. A palavra desesperança aí é um substantivo, não é isso? Se é um substantivo, tranquilo, tá aí, ó. Da desesperança. Você tem aí artigo contraído com preposição. A larga franja, já dissemos isso para você, né? Esse a aqui é o artigo, mesmo que larga seja utilizado aí, claro, né, de uma forma ou de outra, como adjetivo, larga, mas franja é substantivo. A larga franja demográfica. Então você tem aqui uma locução adjetiva, né, um adjetivo funcionando quase como uma locução, né, do povo, de pessoas, né, de população. Demográfica é o adjetivo equivalente à locução de pessoas, tá, do povo, essa coisa toda, né? Então, a larga franja, artigo, em que nascerá o futuro, artigo definido, novamente, artigo definido, tá vendo aí? O futuro ser humano a expulsar. Aí vai mais uma dica para você aí. Diante de verbo no infinitivo, expulsar, fazer, contar, estudar, esse a é sempre preposição, tá? Se eu pegar a frase, por exemplo, assim, ele vivia a cantarolar pela rua, andava a passear pelos cantos, vivia a chorar, a estudar, a cantarolar. A, diante de verbo no infinitivo, é preposição. Fechado? A é preposição, diante do infinitivo, tranquilo, nenhum problema. Veja a resposta. Resposta certa aí, claro, letra C de casa, né? Você tem 4 ocorrências de preposição aí, conforme nós mostramos. 4 ocorrências, certo? Você tem uma ocorrência aqui, no a crasiado, outra ocorrência diante do artigo indefinido, a uma, não é isso? Mais uma ocorrência no fim e a outra de expulsar aqui. São 4 ocorrências realmente aqui de preposição a. Ok? Tranquilos? Vamos avançar. Questão 9. Em xenofobia, estrangeiro, fobia, aversão, não é só medo não, né? As pessoas pensam que fobia, nesse contexto, não, fobia é medo. Gente, não é medo, necessariamente medo não, né? Também é medo, mas fobia, o estado fóbico, né? O pessoal fala claustrofobia, xenofobia, necrofobia, né? Xeno é estrangeiro, aversão é estrangeiro. Mas eu posso ter medo, né? Se eu disser, por exemplo, apofobia, né? Acrofobia, acrófobo, altura, certo? Alto, né? Medo de altura. Eu posso ter claustrofobia. Claustro significa lugar fechado, clausura, né? Então, medo de lugares fechados, claustrofóbicos, né? Não, mas eu tenho síndrome do pânico. Então, as pessoas do síndrome do pânico, elas passam a vivenciar o estado fóbico, ou seja, o estado de medo, de pânico, né? Do deus Pan, né, que é uma cultura, na Grécia havia muito isso, o deus Pan. Então o pânico vem dessa história. Você conhece a história do pânico? Quando ele fala o estado fóbico, né? O pânico, Pan, do deus Pan, naquela época aí na Grécia, tem uma história aí que conta que ele era dono de terras, e sempre que as pessoas invadiam as terras dele e tal, aquele negócio, aí ele aparecia com aquela forma, né? Metade homem, metade quadrúpede lá, né? Asno, não sei se era cavalo, alguma coisa assim. Então você tinha muito essa forma estranha e as formas do deus Pan, aspas, né, da natureza, aquela forma meio animalizada, antropozoomórfica, né? Então ele aparecia para assustar as pessoas, gerava medo nas pessoas, para que elas saíssem das terras dele e tal. Aí gerava o pânico, né? Exatamente aí o susto, o medo, o terror originado pelo deus Pan. E vem aquela história lá. Mas vamos continuar, vamos ver o que a questão acrescenta para a gente aí, veja aí.
Ele fala da explicação, veja que a FGV tem uma certa afinidade com morfemas, né? Dá para notar, gente, por essa prova aí, seguramente o cara que fez essa prova, ele tem uma afinidade muito forte com filologia. Olha só, o cara citou o tal do Rebelo Gonçalves, que era filólogo. Tá? Ele pega palavras e expressões de prefixo, sufixo, essas coisas. A FGV faz isso. Aí você pega agora, mais uma vez, morfemas, xenofobia. É claro que a linha do cara que fez essa questão, a linha dele aí, a especialização, né, a tendência muito forte de quem elaborou essa prova é muito grande nessa questão de lexicologia. Tá? Filologia, lexicologia, aquele cara que gosta de trabalhar com as minúcias da palavra. Mas o que a banca precisa entender é que os candidatos têm que ser avaliados no todo, no conjunto, e não em minúcias, porque o cara é o bambambam nessas coisas, ou segue o teórico fulano e beltrano lá não sei de onde de Portugal. Eu acho que a coisa tem que ser mais democrática e mais pedagógica, né? Menos específica, menos classista, menos bairrista, essas coisas aí. Mas vamos lá, deixa quieto aí, que eu estou falando demais. Vamos lá, acompanha aí. Segue aí. A sala alternativa em que a explicação do sentido do elemento que antecede fobia não tenha sido feita corretamente. Pantofobia. Pessoal, olha só. Pantofobia, ele está colocando aqui medo de pantera. Que história. Pantofobia, medo de pantera? De jeito nenhum. Pantofobia, gente, significa medo de tudo. É um estado mórbido de tudo. Tudo, não é de pantera, não. Pantofobia, panterafobia. Não, não tem nada a ver, não, tá certo? Panto é medo de tudo, estado mórbido de qualquer coisa. O cara de tudo tem medo, foge de tudo, certo? Um cara eternamente medroso. Então, de cara, né? A letra A já é a resposta certa. Aí, lógico, pantofobia, medo de tudo que tem, tudo que existe, ok? Estasiofobia, medo de permanecer de pé, né? Ele está extasiado, ele for de pé, está talado, tranquilo, normal. Foto é luz, né? A gente já sabe que foto não é só fotografia, não. Foto é luz também. Ictio, olha aí, peixe, tá tranquilo. Gamo, de casamento. Ah, eu gamei nela. Gamou já sabe que é casar, né? Aquela velha história. Então, gamo, claro, casamento, pessoas, ok. Vamos lá, questão nova. Olha só, que coisa, né? O cara pedia aí o sentido de palavras. Eu tenho que dominar prefixos e radicais para poder responder uma questão dessa. E pior que ele bota panto ou pantera, ele bota logo um absurdo, mas tem muita gente que compra essa ideia aqui, né? Tem gente até que não sabe o que é isso, né? Pois é. Aí você tem aí, claro, questão de número 10, beleza. Ninguém é obrigado a saber essas coisas. Realmente, né, bicho? Coitado do aluno, né? O aluno parar um negócio desse. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o termo exerça a função idêntica à de uma interdição de entrada. Olha só. Esse termo ele quer função idêntica à de uma interdição de entrada, na linha 34. É claro que a gente vai voltar para o texto aí e vai observar na linha 34, ele diz: acompanha a expulsão uma interdição de entrada em todo o território coberto pela diretiva. Então veja, uma interdição de entrada em todo o território acompanha a expulsão. Percebeu agora? Ele colocou seguramente aí, né, um estado diferente, para que você pudesse sacar nessa história aí qual seria a função desse termo especificamente. Vamos lá. Então, uma interdição de entrada acompanha, certo? Ele colocou aí na linha 34, uma interdição de entrada em todo o território acompanha a expulsão. Então você tem sujeito aí. Esse termo aqui exerce o papel de sujeito, claro, dentro desse contexto aqui. Na linha 22 ele coloca aí a invenção de novos modelos na linha 84, ou melhor, sua violação sistemática, né? Vamos para a linha 22. Olha só o que ele diz. De ardilosa redação, a norma, a um só tempo, refere os direitos humanos e institucionaliza sua violação sistemática. O antecedente desse termo aqui, e não tem jeito, você vai ter que voltar para o texto, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou explicando para você, mas eu estou com o texto aberto aqui e acompanhando a frase, para ver o contexto em que aparece essa frase aqui. Percebeu? Então ele diz, ó, institucionaliza, veja o que ele fala, institucionaliza sua violação sistemática. Institucionaliza algo. O verbo institucionalizar é verbo transitivo direto. Sua violação sistemática é objeto direto. É o complemento do verbo institucionalizar. Então a letra A está falsa. Certo? Tranquilo? A invenção de novos modelos. Quando ele fala aí, a invenção de novos modelos na linha 84, para procurar. Aí ele coloca assim, ó, razão a mais para acreditar que cabe ao Sul, e particularmente ao plural Brasil, a invenção de novos modelos. A invenção de novos modelos cabe ao Sul.
é sujeito também. Percebeu? A letra A realmente é a resposta certa. A invenção de novos modelos cabe ao sul. Veja que ele inverte os sujeitos, ele desloca, joga para lá, para cá, ele cria situações e frases, mesclando um pouco isso para que você fique realmente atento. Às vezes a gente pensa que a ordem direta aparece em tudo, né? Sujeito, verbo, complemento, tudo certinho, beleza? Nem sempre é isso que ocorre. É muito importante você ficar atento, você ficar ligado nisso aí, porque muitas vezes a FGV já tem demonstrado isso, já vimos isso em outras provas. Inverte o sujeito, joga para depois, coloca uma adjunta adverbial no meio, muda a frase, para ver se você se complica um pouco mais, ver se você encontra maiores dificuldades em ver essas coisas e observar um pouco essas circunstâncias, esses nós que eles tentam dar nas frases aí. Na próxima aula a gente vai continuar o comentário dessa questão e a gente vai avaliar também, claro, aí, a função sintática das letras C, D, E que eu estou vendo aqui. Fechado? Até lá.